A notícia exclusiva, a entrevista que o nosso enviado especial Américo Martins fez com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, no Fórum de Lisboa, agora há pouco, e a gente vai exibir agora. Hugo Mota falou sobre a determinação do ministro Alexandre de Moraes de suspender os decretos do governo e do Congresso relacionados ao IOF e convocar uma audiência de conciliação entre os poderes. Você vai conferir agora a íntegra da entrevista. Presidente, muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. Acabamos de ter uma decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação à polêmica do IOF, suspendendo tanto os decretos do presidente Lula como a decisão do Congresso que suspendia os decretos do presidente. Qual é a sua avaliação dessa decisão do STF? Olha, a avaliação ela é positiva, porque primeiro o ministro marca uma audiência de conciliação para que o Congresso e o próprio Poder Executivo possam dialogar sobre a situação. O Congresso decidiu de maneira muito firme ser contra o aumento de impostos, ser contra esse aumento do IOF. A decisão ela mantém que o IOF não seja alterado, ou seja, não temos aumento de impostos por enquanto. E a nossa expectativa é que possamos construir, através do diálogo nesta mesa, as saídas para resolver o problema fiscal do governo. Nós temos um respeito muito grande pela equipe econômica, nós temos compromisso com o país e queremos, de certa forma, dar a nossa colaboração para que uma saída seja encontrada sem penalizar quem já paga uma das maiores cargas tributárias do mundo, que são as pessoas que vivem no Brasil. E isso não é só o empresário, não é só a pessoa que tem mais condição. Todos nós, cidadãos, as pessoas mais carentes, todos pagam uma alta carga tributária, mesmo que de maneira indireta. E esse imposto, ele traria para toda a cadeia um aumento dessa carga. Por isso que o Congresso foi tão firme contra essa medida. E esperamos agora, depois da decisão do ministro Alexandre, que uma saída seja encontrada e o melhor para o país seja construído, de maneira que possamos, através da responsabilidade fiscal, revendo as despesas, podendo dar eficiência ao gasto público, fazer alguns cortes que não venham a ensejar nenhum prejuízo para as pessoas mais carentes. Nós não queremos penalizar as pessoas mais pobres, longe de nós, porque o Congresso ajudou em todas as políticas sociais hoje em execução no país, mas que algo possa ser revisto, a exemplo dos benefícios tributários, daquilo que vem sendo feito ao longo dos anos. Não é um problema só desse governo, é um problema que vem de vários governos, que a gente possa rever alguma coisa que tenha condição de melhorar a situação fiscal do país sem penalizar quem produz, sem penalizar as pessoas que têm, na verdade, uma condição econômica complicada, difícil, como são as pessoas mais carentes. Já vamos falar dos caminhos e das propostas na conciliação, mas antes disso, o fato do ministro ter suspendido o decreto do IOF, ou seja, não temos o aumento do IOF, é uma vitória do Congresso? Eu acho que é uma vitória do bom senso, uma vitória daqueles que, na verdade, acreditam no país e entendem que essas medidas que são muitas vezes tomadas ali sem uma combinação prévia, sem um estudo sobre as suas consequências, elas possam não mais serem tomadas dessa forma. O que o Congresso quer, na verdade, é ajudar o governo, sim, a fechar as suas contas, é trazer estabilidade econômica, trazer uma política fiscal sustentável, porque isso será bom para o país, será bom para o governo e é dessa forma que nós esperamos colaborar com o país. Então não tivemos derrotados e vencedores nesse episódio? Eu penso que, na verdade, quem ganha é o Brasil quando o bom senso impera. E, na verdade, eu penso que essa audiência de conciliação produzirá, pelo menos daquilo que depender de nós, um bom resultado em favor do país. O que o senhor pretende levar para essa audiência de conciliação? Olha, nós queremos primeiro discutir previamente com os líderes partidários, ouvir o setor produtivo, ouvir as pessoas comprometidas com o país, para que várias alternativas possam ser colocadas à mesa e que o governo, o Poder Executivo também possa trazer as suas sugestões. O que o país, na verdade, exige de nós agora não é uma guerra política nesse assunto, não é criar um nós contra eles, não é criar uma polarização social. O que o país precisa nesse momento é serenidade, é entender cada um a sua responsabilidade e, ao final, construirmos uma solução. É importante registrar que o Congresso foi parceiro de praticamente todas as medidas que o governo enviou até então à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Nós aprovamos, no mesmo dia que derrubamos o IOF, 3 medidas importantes para o país
país que são fundamentais para o governo, como o recurso de 15 bilhões de reais para a habitação do Fundo Social, e nessa mesma medida autorizamos o governo a vender o excedente de petróleo, que deve colocar no caixa algo em torno de 20 bilhões de reais ainda esse ano nas contas públicas, sem precisar aumentar imposto. Aprovamos o empréstimo consignado para os trabalhadores de carteira assinada, os trabalhadores que trabalham na iniciativa privada e passarão depois dessa medida a ter condições de acessar empréstimos a juros mais baixos. Aprovamos a isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, para as pessoas que mais precisam. Isso é fazer justiça tributária. É você cobrar um pouco mais de quem ganha mais e isentar quem ganha menos. E o Congresso tem feito isso alinhado com o governo. E discordar desse ponto do IOF não representa um rompimento com o governo, não representa um rompimento com a equipe econômica, é apenas uma decisão do Parlamento, do Congresso Nacional, de não concordar com mais aumento de impostos. É isso que nós deixamos claro. E estamos, dessa forma, colocando que a nossa posição é sentar à mesa, buscar alternativas, encontrarmos aquilo que tem viabilidade política e, juntamente com o Executivo, apresentar uma solução. E quais são as alternativas que o senhor vê para ajustar a questão fiscal? O senhor aceitaria e levaria uma proposta para cortes lineares, por exemplo, em determinados custos tributários? Nós temos defendido a revisão dessas isenções fiscais já desde o início do nosso mandato. Nós entendemos que esse gasto tributário ele tem crescido de maneira muito forte nos últimos anos no nosso país. E é importante rever essas isenções. Rever por quê? Porque não é sustentável para nenhum país do mundo, como nós vamos fechar esse ano, com 800 bilhões de reais de isenções fiscais no Brasil. Então, esses benefícios eles estão completamente fora daquilo que é racional para o que o país suporta do ponto de vista de benefícios fiscais a serem concedidos. Primeiro ponto é rever a eficiência desse benefício dado. No Brasil se dá um benefício fiscal e não reavalia a sua eficiência. Segundo é o tamanho desse benefício dado. O benefício ele está compatível com aquilo que a nossa economia suporta? Na minha avaliação, não. Em pouco tempo isso tem uma situação que é insustentável do ponto de vista econômico. E aí o Congresso Nacional, juntamente com o Poder Executivo, que é quem tem a obrigação de propor essas medidas, não somos nós, o Congresso pode ajudar, pode sugerir uma coisa ou outra, mas a decisão da política econômica é do governo e nós respeitamos isso e estamos enxergando que a equipe econômica quer avançar nessa agenda, o próprio presidente Lula, a equipe do ministro Haddad, o que nós entendemos como positivo e a partir daí entendemos qual seria as soluções a serem postas à mesa e que tem, na verdade, a condição política de avançar. No Congresso, eu vejo, principalmente na Câmara dos Deputados e conversando também com o senador Davi Alcolumbre, um bom senso muito grande para que a situação seja resolvida. Não há cabo de guerra, não há vencedor e vencidos nessa guerra. O que nós temos é que cuidar do país, é poder melhorar a situação e entregar a nossa população, entregar aquilo que é mais importante para nós que representamos o povo, que é a nossa população ter um país estável, um país com oportunidades, uma condição econômica favorável para que o governo possa executar as suas políticas públicas e o Congresso possa cumprir o seu papel nessas medidas econômicas tão importantes. O senhor disse que, obviamente, quem tem que fazer essas propostas é o Executivo. Mas nesse chamamento do STF para uma conciliação, existe uma oportunidade de se discutir mais amplamente, não apenas a questão do IOF. Isso, inclusive, foi uma proposta do ministro Flávio Dino do STF. É uma oportunidade, se formos caminhar mesmo para a conciliação, o diálogo e todos proporem soluções possíveis. Nesse sentido, o senhor levaria parte dessas propostas também para corte de subsídios, corte de isenções fiscais? Não, com certeza. Acho que o Congresso tem que cumprir o seu papel de levar sugestões. Sugestões que não obrigatoriamente têm que ser seguidas. Da mesma forma que as sugestões que vieram do Executivo não têm que serem completamente aceitas pelo Parlamento. O que eu entendo é que essas sugestões levadas por nós do Congresso, pela Câmara e pelo Senado, as sugestões que o Poder Executivo irá trazer, nós entendemos o que é que tem ali de agenda convergente. E nessa agenda convergente, apresentar a solução que passará pelo Congresso e terá que ter a anuência do Executivo. Nós queremos que a política econômica do país dê certo. É isso que eu quero deixar aqui registrado.
não tem, repito, cabo de guerra com o governo. Não há interesse do Congresso entrar nisso. Não é isso que o Brasil espera de nós. O Brasil quer ter estabilidade, o Brasil quer ter tranquilidade, o Brasil quer ter paz para que o país, num ambiente econômico de mais tranquilidade, de mais calmaria, possa ter o seu crescimento econômico. É isso que nós temos que ter nesse momento, e eu vejo dentro tanto da Câmara como também na relação que nós temos com o Senado, esse ambiente com possibilidade de construir através do diálogo e nessa conciliação proposta pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, uma oportunidade de construir a solução para esse imbróglio. O senhor tem sido muito atacado nas redes sociais, por exemplo, por muita gente dizendo que o senhor desrespeitou um acordo com o governo. Alguns integrantes do governo chegaram a sugerir isso. Como o senhor responde a essas críticas, especialmente essa campanha tão violenta nas redes? Com muita tranquilidade. Os ataques, eles são da política. Alguns até consideram que esses ataques estão vindo aí um pouco abaixo da cintura. Eu não me incomodo. Radicais com isso. Demais. Entendo até que isso nos fortalece, porque, na verdade, a grande e a ampla maioria da sociedade entende qual foi o movimento feito pela Câmara e pelo Senado de barrar mais um aumento de impostos. Eu tenho a tranquilidade de dizer que o movimento ele foi construído com muita sabedoria e não para dar uma resposta ao governo, não para se opor àquilo que a equipe econômica trouxe, mas sim porque o brasileiro não aguenta mais pagar impostos. E querer dizer que esse é o imposto que afeta só as classes mais altas, isso não é verdade. Isso é uma narrativa que não é verdadeira. Nós temos que ser claros que esse imposto traria um aumento em toda a cadeia, onde todos, do mais carente ao mais abastado, do mais pobre ao mais rico, iria pagar mais pelas operações financeiras que estavam tendo um reajuste na sua alíquota. Então eu prefiro muito mais, nesse momento, ter a tranquilidade de dizer que jamais nós iríamos fugir ao debate, porque muito mais me incomodaria o silêncio da democracia, muito mais me incomodaria eu ter que abrir mão daquilo que eu acredito para ser conveniente com alguns princípios que eu não defendo. Então eu tenho a certeza de que o Congresso acerta, de que agora nós vamos sentar na mesa onde a política irá imperar para construir a solução, porque isso passa por uma solução política que terá, na minha avaliação, uma consequência positiva, tanto para a política fiscal, como também para a política econômica do nosso país. O presidente Lula indicou que, depois da cúpula dos BRICS, quando ele retornar a Brasília, ele gostaria de conversar com o senhor, com o senador Alcolumbre. Além e paralelo à conciliação, o senhor conversaria com o presidente, o senhor se reuniria, tem já alguma conversa nesse sentido? Com certeza, o presidente Lula sempre foi conhecido pela sua capacidade de dialogar. O presidente é uma pessoa que no contato pessoal, ele tem uma relação que nos faz nos aproximar muito dele pela sua história de vida, pela sua capacidade de fazer política, por ter a história que tem. Eu não tenho a menor dúvida que nós sentaremos à mesa com o melhor dos sentimentos, com o melhor dos espíritos para encontrar uma saída para esse problema. Eu tenho muita esperança e sempre acreditei na política feita através do diálogo. E, mais uma vez, o diálogo será a grande ferramenta para se construir uma solução para esse problema. Voltando a essa campanha violenta, inclusive nas redes sociais, o senhor não teme que essa marca de que o Congresso é a favor dos ricos e contra os pobres acabe grudando, acabe pegando? Não, até porque nós temos aprovado muitas medidas em favor das pessoas mais carentes. Tudo que está sendo feito por esse governo, pelos governos que passaram, em favor das pessoas que mais precisam, foi aprovado pelo Congresso. Acabei de dizer que nós aprovamos agora a isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Se nós fôssemos contra os pobres, nós não teríamos aprovado isso. Se nós fôssemos contra os pobres, nós não teríamos aprovado o crédito consignado para juros mais acessíveis para as pessoas que trabalham de carteira assinada. Se nós fôssemos contra os pobres, nós não estaríamos atrás de financiar mais habitação no país. Se nós fôssemos contra os pobres, nós não iríamos aprovar, e que nós vamos aprovar, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, esse é um discurso que não é verdadeiro. É querer colar uma narrativa naquilo que o Congresso tem feito justamente o contrário. O Congresso tem ajudado o governo a arrecadar, tanto é que o governo está batendo recordes de arrecadação, porque tudo que foi trazido pela política econômica do atual governo, pela equipe econômica do ministro Haddad, nós ajudamos a aprovar, e eu me orgulho de ter sido um dos líderes que mais ajudou nessas construções. Então, enquanto presidente da Casa, nós continuamos com o mesmo espírito. Então, eu não vejo por que essa narrativa ela colar, porque ela não é verdadeira, e o Congresso dará demonstrações
acredito ainda mais nos próximos dias, nos próximos meses, que nós queremos sim fazer justiça tributária, que nós temos uma preocupação social, que nós queremos um país que tenha e aposte na responsabilidade fiscal, porque só ela será possível para atrair o crescimento econômico e a geração de oportunidades, que verdadeiramente é o maior programa social que nós podemos ter, que é o emprego, que é o trabalho. E eu quero, na verdade, poder, nessa construção política, que não é a favor nem contra ninguém, poder colocar o país em primeiro lugar, olhar para a eleição só ano que vem e, de certa forma, cumprirmos a nossa obrigação, que é isso que o cidadão espera nesse momento, que é cuidar dos problemas que o Brasil tem na atualidade, que tem na sua realidade do dia a dia das pessoas, e podermos ter um país com mais segurança, com mais saúde, com mais educação, com mais emprego e que tenha estabilidade econômica para se empreender. Então, só para deixar claro, o senhor também é a favor da justiça tributária? Sou a favor da justiça tributária, sou a favor de podermos valorizar cada vez mais as políticas sociais, sempre buscando, com verdade, agir em torno das medidas que chegam à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional. Essa será a nossa atuação e nós vamos sempre buscar valorizar e cuidar de quem mais precisa, porque essa é uma das funções que nós temos a obrigação de cumprir. E isso incluiria, eventualmente, discussão sobre taxar mais ricos? Taxar proporcionalmente mais os mais ricos? Eu penso que a medida provisória que o governo mandou, mexendo numa série de taxações, envolvendo bets, bancos, fintechs, títulos isentos, tudo isso abre uma janela de oportunidade para que essa discussão possa ser feita e até uma possível maior taxação de quem tem mais possa ser discutida. Nós não temos dificuldade de discutir. Dizer que o Congresso não quer taxar quem tem mais, isso não é verdade, até porque nós já fizemos uma série de mudanças que acabou taxando. E o senhor pessoalmente concordaria com isso, eventualmente? Eu concordo. Eu acho que aquilo que for correto fazer para que o país tenha as suas finanças públicas saneadas, nós temos que fazer. E aí é normal cobrar mais de quem tem mais, cobrar menos de quem tem menos. Não temos dificuldade de discutir isso. Dizer isso não é verdade para o Congresso, que está lá posto e pronto para discutir o país. É importante registrar que nós não temos outro projeto que não seja fazer com que o Brasil dê certo, em parceria com os demais poderes, dialogando com o Executivo, dialogando com o Poder Judiciário. Nessa conciliação, nessas discussões que teremos a partir da semana que vem, que o ministro Alexandre de Moraes vai propor e vocês vão participar, o senhor aceitaria, por exemplo, discutir reduções nos valores das emendas parlamentares também? Eu penso que todos têm que dar a sua colaboração. Da mesma forma que nós estamos aqui defendendo o corte dos benefícios tributários, nós temos que discutir corte em emendas, nós temos que discutir corte em desperdício do dinheiro público por parte, gasto de dinheiro público por parte do Executivo. Eu penso que todos têm que dar a sua cota de contribuição. Eu não defendo um Congresso intocável, eu não defendo emendas parlamentares intocáveis, até porque, se eu tivesse essa preocupação, nós não teríamos pautado o IOF, porque a derrubada desse decreto, a não cobrança maior do IOF, pode vir a acarretar mais bloqueio e mais contingenciamento de emendas parlamentares, inclusive impositivas. Se eu tivesse preocupação com isso, nós teríamos deixado o decreto valendo. Só que nós somos, antes de qualquer interesse provinciano, antes de qualquer interesse pessoal de ter mais emenda, nós temos um compromisso com o país que não aguenta mais aumentar a sua carga tributária. Então é uma chance para o diálogo voltar e essa crise ser superada? O diálogo voltar, a crise ser superada e construirmos, na verdade, uma saída estruturante. O que não pode é termos gambiarras para solucionar algo que já pede há muito tempo um debate mais profundo. É isso que o Congresso tem colocado, é isso que nós temos defendido desde que assumimos a presidência, é trazer o governo para um debate que às vezes pode momentaneamente ali doer um pouco mais ser feito, mas que é necessário, já que às vezes é melhor um remédio amargo do que deixarmos de enfrentar algo que possa vir a trazer ali o comprometimento e até a morte do paciente. Eu penso que o Brasil precisa ter coragem de enfrentar essa agenda, sem penalizar os mais carentes, sem penalizar os mais pobres, mas poder fazer o dever de casa do ponto de vista fiscal, que é isso que eu penso que a sociedade brasileira espera de nós. Uma última pergunta, sei que seu tempo está corrido. O senhor guarda alguma mágoa desse episódio, especialmente da violência com que o senhor tem sido atacado nas redes? De maneira alguma. Eu sempre aprendi na política, apesar da minha idade talvez ainda jovem, né, com 35 anos que eu tenho hoje, né, de idade, que a mágoa ela só faz mal a quem guarda.
guardo mágoa de ninguém. Eu sempre olho para frente na expectativa de construir o que é importante e qualquer desentendimento pessoal é muito pequeno perto da responsabilidade que o cargo que ora eu ocupo eu tenho que cumprir. Então, a minha intenção é ajudar o país, é fazer as coisas darem certo, é construir através do diálogo as soluções e que, ao final, o nosso trabalho possa representar para o país avanços significativos. Isso acontecendo, eu não tenho mágoa, eu não guardo ressentimento, porque eu penso que é isso, como eu disse, faz mal a quem guarda, nos faz gastar energia, a gente deixa de gastar essa energia naquilo que a gente pode construir. Então, eu estou 100% focado em olhar para frente e construir as soluções que o Brasil precisa. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela oportunidade.